E agora chegou a hora desse maravilhoso aqui. Vamos começar a nossa aula de ovo de coxinha. Então, para a gente começar a fazer nossa massa de coxinha, a gente vai utilizar o caldo do frango. Quando você cozinha o frango, né, para desfiar, você guarda aquele caldo que ele é muito saboroso. E eu gosto de usar ele para fazer a nossa massa de coxinha. Se você não tiver o caldo do frango, você pode estar usando o leite também. Funciona do mesmo jeito. Eu gosto de colocar também meio tabletinho, como a gente tá fazendo uma porção pequena aqui, a gente vai colocar só meio tablete de caldo de galinha. Aquele famoso caldo quinor, né? Pra ele dar mais um sabor aí a mais na nossa massa de coxinha. E também uma colher de manteiga ou margarina. A gente mistura bem para dissolver tudo isso, dissolver bem a margarina, dissolver o tabletinho de caldo de galinha. E vai esperar essa massa ferver, essa água, esse nosso caldo, né? Esse nosso caldo com a margarina, ele tem que ferver. Quando ele ferver, você pode adicionar a farinha. E a hora que você adicionar a farinha, você baixa o fogo e mistura muito, muito bem. Tem que misturar bem rápido, misturar bem essa massa. Aos poucos ela vai incorporando, né? Ela vai virando uma bola, né? E você vai cozinhando essa bola de massa de coxinha ali por mais um tempo. Vai mexendo bem sempre para não queimar o fundo. E aí já tá pronta a nossa massa, né? Ela já formou a massa da coxinha, ela só tem que dar uma cozinhada e tá pronta. Quando finalizar, quando você vê que a massa já tá cozida, já tá no ponto certo, coloque essa massa em uma superfície, pode ser na sua mesa, na sua bancada, e você tem que trabalhar com ela, você tem que mexer ela para ela baixar a temperatura. Esse é o segredo, o grande pulo do gato da massa de coxinha, né? Do segredo da massa dos salgados. Você tem que mexer ela ainda quente. Então, você pode ir mexendo com a colher ali até ela dar uma esfriada, abre um pouquinho, espera, mexe de novo, e assim você vai fazendo até ela baixar essa temperatura. E assim você vai ver que ela vai ficar perfeita, ela vai ficar macia, sem nenhuma bolinha, sem nenhum pedacinho de farinha, totalmente cozida e totalmente pronta para usar. Agora a gente vai moldar o nosso ovo. A gente vai dividir ali essa massa em duas partes. Essa receita que está no nosso e-book, ela rende 2 ovos. Ou você faz um ovo, faz decorações, faz coxinha, ou faz 2 cascas de ovos de coxinha. Você vai pegar a parte ali que você dividiu e vai moldar dentro da forma de plástico ali da BWB. Não tem segredo nenhum. Você vai pegar essa massa e vai colocar na forma. Eu usei ali a forma de 3 partes, né? E eu aproveitei ali o silicone e dei uma apertadinha com a outra parte, para ele ficar certinho. Ele ficou perfeito. Depois que o seu ovo já tiver moldado na forma, você precisa levar ele pro freezer, porque ele precisa congelar para você conseguir empanar ele sem ele perder a forma, né? Porque a massa de coxinha é uma massa mole. Então, para você conseguir fazer o formato do ovo, você precisa fazer ele congelado. Aqui eu tô fazendo algumas coxinhas para decoração do nosso ovo, com a massa ali que sobrou, né? Com a outra parte da massa que a gente tinha reservado. Para fazer a coxinha, eu faço bolinhas primeiro, né? Eu peso tudo certinho. Eu faço as bolinhas, depois eu abro em disquinhos, né? Essa massa e aí eu recheio. Assim facilita na hora de você fazer a coxinha. Para fazer a coxinha, eu junto todas as pontas e vou moldando ali com a minha mão. E é bem fácil, e a massa é bem maleável, então fica fácil de trabalhar. Também você consegue fazer o risoles, né, em formato de pastelzinho, que é mais simples ainda, é só você rechear e ir apertando ali as bordas.
Agora chegou a hora de empanar o nosso ovo. Ele já tá congelado, moldadinho ali certinho. Então, vamos fazer o empanado dele, né? Para poder fritar. Para empanar, eu gosto de usar a farinha panko, que é aquela farinha de rosca japonesa, né? Farinha de pão. Eu gosto de usar ela porque ela deixa o nosso salgado muito mais crocante e muito mais saboroso. Você vai ver aqui que ela é como se fosse farelinhos de pão torrado, né? Então, a hora que você vai comer o seu salgado, ele fica bem crocante. Fica perfeito para empanar. Eu gosto de empanar as coxinhas, risoles, tudo com essa mesma farinha, né? Para começar a empanar, a gente vai passar primeiro na farinha de trigo. Você vai passar a farinha de trigo por todo o seu ovo, sem esquecer nenhum lugarzinho. Depois que passou a farinha em tudo, a gente vai pro ovo. O ovo tá batido ali, só um ovo misturado com um pouquinho de água batido ali com um garfo. Você vai passar por todo o seu ovo essa mistura, né? Não pode esquecer nenhum lugar, porque senão vai ficar sem grudar o panko, né? Massageia bem ali para pegar em todos os lugares. E agora é só passar na farinha panko. Também dá uma apertadinha ali para ela tá grudando bem certinho no seu ovo. E assim a gente vai empanando o nosso ovo de coxinha. Olhando bem certinho para ver se não ficou nenhum lugar sem a farinha. Prontinho, nosso ovo perfeito empanado aqui com a nossa farinha panko. Agora vamos para fritar. A gente vai colocar numa panela um pouco de óleo. Tem que ser uma quantidade um pouquinho considerável, né? Porque um ovo é grande, né? O nosso ovo é grande. Eu tô usando a forma de 250 gramas. Você pode fazer do tamanho que quiser, né? Mas precisa ser uma panela um pouquinho grande, com mais ou menos até cobrir ali o ovo de óleo. Não pode ser óleo muito quente, senão vai queimar também. E por você não conseguir virar ele, né? Porque pode estar deformando o nosso ovo, você tem que ficar dando uma giradinha nele ali, né? Frita um pouquinho aqui, frita um pouquinho ali, levanta para um lado, vira um pouquinho para o outro, cuidando sempre para não deformar nossa casca, né? Então, vamos pro recheio. Eu gosto de colocar requeijão, mas vai do gosto de cada um, né? Que é tradicional, né? Coxinha de frango com requeijão. Eu primeiro coloco o requeijão ali na base e depois eu venho com o meu recheio de frango, que já tá pronto, né? O frango desfiado, temperadinho. Coloco ali dentro da minha coxinha, o meu ovo de coxinha. Para dar um charmezinho ali, eu vou colocar um pouco de requeijão num saquinho e vou fazer ali uma decoração em cima. Que requeijão também nunca é demais. Aposto que o seu cliente também pensa assim. E agora, para decorar, eu vou usar as coxinhas que a gente fez antes. E agora, para finalizar, eu vou colocar um pouquinho de cebolinha também. E é isso, nosso ovo tá prontinho já. É uma delícia e aposto que seu cliente vai amar essa novidade no seu cardápio. Quem que não gostaria de comer um ovo de coxinha assim gigante sozinho, né? Olha só, fica perfeito o nosso ovo de coxinha. Pronto para embalar e entregar para o seu cliente.